Diante deles, nossos palestrantes, Patrick Anders, fundador da Hydrogen Ars, Luciano Juído, coordenador da Solar Octomed, Eduardo Azevedo, diretor de nossos negócios, e Antônio Vinícius de Oliveira, superintendente, Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa de Ensino de Extensão. Bom, quero aqui desejar um bom dia e uma excelente palestra aqui para os nossos apresentadores, né, os nossos painelistas, e quero também desejar que vocês consigam aí, de alguma forma, a plateia, né, se conectar com as informações que hoje a gente vai apresentar aqui nesse painel. Eu diria que é um dos painéis importantes, ou mais importantes, dentro da série de palestras, de painéis que a gente vem aqui desenvolvendo. Meu nome é Ricardo Castelo, eu sou vice-presidente da Invest Piauí, é uma empresa de sociedade mista do Estado, ligada ao governo do Estado, e que tem como objetivo principal a atração e o desenvolvimento de empresas para as energias renováveis e o hidrogênio verde no estado do Piauí. E que é bem o nosso tema aqui hoje, que é projetos de energias renováveis em andamento no estado do Piauí. Antes de eu passar a palavra para cada um dos painelistas, eu gostaria de também apresentar o que é que hoje o estado do Piauí vem desenvolvendo em relação às energias renováveis e como e até um dos motivos interessantes, importantes, a gente viu aí algumas palestras com a participação do nosso governador, Rafael Fonteles, em que a gente vê o governador abraçando esse tema como um tema importante para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do estado do Piauí. O estado do Piauí é um estado hoje 100% renovável. Hoje a matriz do estado do Piauí ela é 100% renovável. E ela se constitui aí em torno de 70% da matriz, ela é de energia eólica, 26% de energia solar e 4% de PCH. O estado do Piauí hoje produz mais de 5 vezes o que consome de energia. Então, mostra que o estado do Piauí, além de ser 100% renovável dentro da sua matriz elétrica, ele, além disso, ele ajuda também os outros estados a esverdear, digamos assim, a sua matriz, com essa exportação de energia renovável que faz. Identifico também aqui algo que incentiva as indústrias renováveis e até do hidrogênio verde, que são os incentivos que hoje o Estado já dá em relação à redução do ICMS para as eólicas e solar. E isso provavelmente deve ser, as palavras aí do próprio governador, deve ser colocado também para o hidrogênio verde que venha se instalar no estado. A Invest Piauí, que é essa empresa de sociedade mista, que está ligada hoje ao estado do Piauí, ao governo do estado do Piauí, tem hoje 26 memorandos de entendimentos assinados com diversas empresas da cadeia de produção do hidrogênio verde. Nesse evento do CITE,
nós assinamos, aí o governador Vitor Hugo, eles assinaram aí mais 6 memorandos de entendimentos, que são memorandos que vêm fortalecer essa cadeia de produção do hidrogênio verde. Quando a gente fala na cadeia, a gente não está mais só preocupado com quem vem para produzir o hidrogênio verde, mas sim como utilizar o hidrogênio verde dentro do estado do Piauí também. E por que a gente, logicamente, que a gente precisa materializar esses projetos, mas hoje o Piauí tem como intenção de produção dentro do estado os 2 maiores empreendimentos do Brasil, talvez do mundo, em relação à produção de hidrogênio verde. São eles a Green Energy Park e a Solatio, 2 grandes empresas mundiais que estão se instalando aqui no estado do Piauí. A Green Energy Park são empreendimentos aí de bilhões de dólares a serem investidos ao longo de 10 a 15 anos em algumas etapas, em 5 ou 6 etapas de crescimento da produção do hidrogênio verde aqui no estado. E isso tudo, logicamente, vai alavancar os outros negócios também que vão ser desenvolvidos aqui. A Green começa com a primeira etapa, com 1,8 gigawatts de potência instalada em relação aos eletrolisadores. E a Solatio, foi anunciado ontem também, que ela começa com 3 gigawatts de potência de eletrolisadores instalados. O total, aí nos 10, 15 anos, serão de 21,8 gigawatts de potência instalada de eletrolisadores. A gente, além dos aspectos relacionados às instalações de indústrias e da cadeia de produção do hidrogênio verde, o estado do Piauí tem uma zona de processamento e exportação, a segunda do país, com o intuito de exportar ou de fazer com que o mercado do hidrogênio verde seja atendido por esse produto que será produzido aqui no Piauí. Além disso, tem um porto também, o Porto de Luiz Correia. Eu vou começar a fazer as perguntas e gostaria de colocar para os painelistas a forma que a gente vai estar desenvolvendo as nossas perguntas e colocações. Eu vou fazer uma pergunta, vou dirigir para um dos participantes, e o participante terá 10 minutos para responder. Depois daí eu vou fazer outra pergunta para os demais participantes, 10 minutos cada um também. Depois eu volto com outra pergunta, e aí cada painelista terá mais 5 minutos entre fazer dentro do conceito das perguntas de uma maneira geral, vai ficar livre as respostas, não vai ser mais direcionada, e fazer suas conclusões finais aí. Depois desses 2 movimentos que nós vamos fazer, nós vamos abrir algumas perguntas aqui para a plateia fazer para esses especialistas. Antes de responder as perguntas, cada um, eu gostaria que, ao receber a pergunta, se apresentasse para o público, dizendo aí um pouco da sua vivência e da sua experiência em relação ao tema, né, e ao contexto em relação ao hidrogênio verde dentro do estado do Piauí. Ok? Então, vamos lá. A minha primeira pergunta vai para o Eduardo, da Solatio, e eu gostaria de saber como a formação e qualificação dos profissionais deverão ser importantes nessa cadeia do hidrogênio verde, levando em consideração os potenciais empregos e levando em consideração o tipo de formação que vai ser demandada para cada etapa da formação da sua empresa ou do mercado de uma maneira geral. Perfeito. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite para a participação. Eu sou Eduardo Azevedo, diretor de novos negócios da Solatio. Eu sou engenheiro eletricista, mestrado em engenharia de produção, MBA em comercialização de energia, e minha experiência recente voltado a planejamento energético e energia renovável
vem de uma participação que eu tive como secretário de Energia do governo de Pernambuco, depois secretário nacional de Planejamento Energético do Ministério de Minas e Energia, e nos últimos 5 anos, desenvolvimento de projetos na área de energia renovável, eficiência energética e inovação. A área de hidrogênio foi naturalmente uma operação nossa. Eu queria falar um pouquinho rápido sobre a Solat para vocês entenderem o contexto do que a gente está falando. A Solat é uma empresa brasileira, fundada em 2008, a partir da experiência de sócios espanhóis, que já desenvolveram mais de 120 projetos na Europa, e com o expertise local de sócios brasileiros, que com conhecimento em regulação de energia, com o mercado de energia brasileiro, no desenvolvimento e na administração de negócios no Brasil, o que faz toda a diferença. A gente sabe que o Brasil não é um país simples, então ser brasileiro e ter conhecimento da operação ajuda muito. A nossa operação começou rapidamente em 4 etapas. A primeira etapa, onde em 2008 ainda não havia mercado, mesmo assim a gente investiu desenvolvendo mão de obra, desenvolvendo parceiros locais, desenvolvendo parcerias com empresas de fora que pudessem trazer tecnologia e viabilizar o projeto no Brasil, até que em 2014, com a perspectiva dos novos leilões, a gente começou a desenvolver também os projetos em forma de negócio. Não eram mais somente projetos técnicos, mas oportunidades de negócio ofertadas ao mercado, e a partir daí a gente foi captar recursos e colocar esses projetos de pé. Numa segunda etapa, foi a etapa do crescimento da Solat. A Solat passou de 14 a 17, vencendo todos os projetos de leilão que participou. O primeiro projeto de leilão do Brasil, 50% de todos os projetos foram Solat. E a partir daí a gente estruturou para os projetos maiores. Em 2018 para 2019, a gente passou a ser também investidor em projetos. Então a gente acumula uma experiência de 16 anos de desenvolvimento de projetos e mais de 5 anos em investidor em infraestrutura. Então essa bagagem de capacitação, de desenvolvimento de capacidade local, é algo que a gente tem no DNA da gente, porque a gente precisou fazer isso para poder desenvolver os nossos projetos. E mais recentemente, 2 anos para cá, a gente tem estudado projetos de hidrogênio e, especificamente na parte de capacitação, a gente tem desenvolvido um projeto de P&D com algumas universidades locais. Na verdade, no Piauí a gente está desenvolvendo agora essas parcerias, para que a gente possa fazer aqui, num projeto de P&D, um centro de treinamento. Treinamento que pode dar suporte para uma capacitação a nível médio e a nível superior. Nós vamos precisar de muitos profissionais. O nosso projeto é um projeto de 6 etapas, cada uma com 1,9 gigas. E a gente conseguiu antecipar a segunda etapa, uma parte da segunda etapa para agora, então por isso 3 gigas foram anunciados ontem. Só para essa etapa de 3 gigas, a gente vai precisar alguma coisa em torno de 1.400 engenheiros. Então essa mão de obra não existe, não está disponível no Brasil, em Pernambuco, na região como todo, Piauí, e a gente entende que é uma responsabilidade nossa promover o fortalecimento, a criação dessa competência aqui localmente. Ok, Eduardo, obrigado. Eu vi assim, alguns alunos levantando para sair, mas eu gostaria de lembrar aí um ponto importante dentro desse conceito e dentro dessa pergunta, que é a quantidade de postos possivelmente que serão, digamos, abertos, e precisarão que essas pessoas tenham treinamento. O Eduardo fala em 1.400 postos de trabalho para engenheiros. A informação que a gente tem também, que ao longo dos 20 anos, só na cadeia aqui de hidrogênio verde, a gente estima mais de 20 mil empregos. Então é uma possibilidade aí da que as pessoas estejam se preparando agora, né? Não é daqui a 1 ano, nem daqui a 6 meses, é agora. Mas obrigado. Ricardo, eu queria complementar. Com uma parceria com o SESI Senai aqui do Piauí, a gente está desenvolvendo uma grade curricular para ser ofertada para as escolas técnicas, e nível médio e nível superior, para que a gente possa, desde já, começar essa qualificação. Ok, obrigado. Vou abrir agora uma outra provocação, não vou nem dizer que é só uma pergunta, é uma outra provocação, aqui para o Guido e para o Patrick. Aí um responde, depois o outro na sequência, mas está relacionado com a infraestrutura. Como a infraestrutura, de uma maneira geral, aí você pode abordar todas elas, ou as específicas que vocês dominam um pouco mais, deverão importar ou ser importantes
dentro da cadeia de produção do hidrogênio verde. Quais seriam elas e como é que vocês veem o Brasil e o Piauí, se vocês tiverem algum conhecimento em relação ao Piauí, para poder antecipar para o público também, seria interessante. Patrick, por favor. Shall I begin? Good morning. Ricardo, thank you for having me. And before I start my answer, I want to congratulate you with this fantastic event in Piauí, in Teresina. It's the first or one of the first conferences on the topic of renewables and hydrogen. And I think the audience, and especially the people of Piauí, should be very proud that this is happening here under the guidance of your well-renowned Governor Rafael Fonteles and of course the organization which makes it all happen, Investi Piauí. So thank you for having me, and I think this event and all the actions taking place here have set Piauí on the global map. So it's very important for the audience to remember that. Patrick, por favor, proceed. No. Near your... Oh, sorry. I hope they can understand me. So, okay. And answering the question on infrastructure, I think, if you look at hydrogen, you need a value chain. You Precisam de uma cadeia de valores. need to create this value chain, Precisam criar essa cadeia de valores. and this value chain E consists essa of cadeia de valores, ela consiste em having access to renewables, ter acesso Sorry. aos renováveis. Let me Ah, interrupt, Desculpe, deixa eu but te I would interromper like um that pouquinho, mas you, eu gostaria que if você, you put se- out the head, que você tirasse okay, and speak. okay, that's it. So you have to have this value chain consisting of renewables, essa cadeia sun, de valores wind, consistente de renováveis, abundantly energias available in renováveis, Brazil and in que Piauí. está abundantemente Piauí has one of the disponível best no sun Piauí. conditions in the O world. Piauí tem uma das melhores So you condições need to be solares very do proud of Brasil your e do country. mundo, então vocês têm que estar Then bastante you have orgulhosos the do seu renewables, país. then you are going to convert Vocês the têm renewables, the renováveis electrons into que têm molecules, que transformar hydrogen, em, and therefore you need moléculas, electricity, e renewables, elétrons and water. do hidrogênio. Water is Claro, very para isso você important. precisa de eletricidade e água, Then you que é have the muito hydrogen. importante. Dessa Oxygen forma, is also vocês produced, têm o which can also be hidrogênio e o oxigênio utilized. também, That is que vai more ser produzido, que it's more pode difficult than ser hydrogen, utilizado but it's an para opportunity. outros fins, é uma oportunidade Then the hydrogen também, needs é to até be mais used. difícil. Então, o You hidrogênio need to ele have a precisará ser client, an utilizado, off-taker você for your precisará hydrogen. ter um cliente, um comprador And do that seu can hidrogênio. be transported Isso, from, let's say, the production pode site ser to the user site transportado in do various sítio de forms. produção ao sítio de As compra hydrogen, em as a formas, gas. variadas, Hydrogen is a gas como comparable to na forma natural de gás, gas, se somewhat more a gente difficult, comparar but o it's a gas. hidrogênio com o You gás can also natural, ele é liquefy gás it. também, ou também você pode That's liquidificá-lo. done by a cooling. Then you make liquid Feito hydrogen. através da diminuição That da is temperatura, not do very resfriamento, strange because não é algo muito estranho de se everybody fazer, knows where, porque where todo liquid mundo hydrogen is sabe, used. onde Everybody. o hidrogênio In líquido rockets. é usado. Ele é usado para quê? Nos foguetes. If you shoot a Se rocket vocês, to the atmosphere, forem enviar liquid hydrogen is foguete used para a together with atmosfera, liquid o oxygen to hidrogênio propel it. So líquido, ele é everybody knows utilizado it actually, para a because everybody uses it. propulsão dos foguetes. Todo mundo sabe porque todo Then mundo you could usa. also have Então, other vocês forms of poderiam hydrogen, ter which we também call outras formas de derivatives. hidrogênio que a gente chama de Methanol. derivados. O metanol, You are very well known here in Brazil with aqui no ethanol. Brasil, vocês That's a conhecem bastante. more O complex metanol alcohol molecule. é a molécula And mais another form complexa would do be álcool, e uma outra ammonia. forma, ela seria em forma de Ammonia amônia. is a very well known Amônia, because it's ela é it's bastante the conhecida feedstock for porque fertilizer. ela é o material para There are fertilizantes. several other options, but Existem we'll leave outras that aside. And then opções, mas a gente vai this deixar isso de lado por enquanto. gas, this hydrogen, or the Este packed gás, gas in the o- derivatives o- needs to be o gás transported empacotado, somewhere. ele pode Hydrogen ser can be done ele via pode ser pipeline. transportado para algum That local. might be a bit Pode ser através challenging de um at the gasoduto, moment, pode ser, but isso you pode have estar natural gas mudando pipelines, so agora, you mas could a reutilize gente já that tem to transport hydrogen to the market. tubos The other de, one is gás create natural methanol que or podem ser ammonia, which are reutilizados. actually A liquids. outra forma pode ser através de You can put the liquid in a amônia, boat que são, que é em formato and líquido, ship it que from pode your ser beautiful port of colocado, San Luis, num no, barco Luis e, Correia, not ser São Luís, enviado do seu porto Luis de São Correia Luís, to opa, não de São wherever Luís, the de clients Luis are, Correia,
And então, a very quem- big para quem quer client que group seja is in cliente, Europe, grande cliente because está Europe localizado na has Europa. an enormous A Europa, ela hunger tem uma for fome green enorme hydrogen, por to hidrogênio verde. decarbonize Eles its precisam energy system, to descarbonizar o seu contribute sistema de combating energia climate para change. a contribuição ao combate But da there is mudança another climática. aspect Mas on the também tem clients, outro the aspecto domestic no use cliente, in o uso Piauí and Brazil doméstico itself. no Piauí e no Brasil You também. can use the hydrogen Vocês to podem usar o start up hidrogênio para green steel iniciar production. a produção You de can aço verde. use it to Vocês produce podem sustainable utilizá-la aviation para, fuel. o SAF, We call it SAF, a gente chama de S-A-F. SAF, combustível sustentável You could para also use it aviação. A gente to também pode produce utilizá-lo para renewable produzir fertilizer. os fertilizantes And renováveis. looking to Brazil, E, prestando atenção no Brasil, I think 95% of eu your acredito que fertilizer is 95% imported. dos seus So fertilizantes são importing importados. something is actually Então, meaning that you importar export algo significa money, que você está exportando keep the money in your dinheiro, country, mantém keep o the value in dinheiro, your, o dinheiro in não your tá aqui no country, país de and vocês, vocês mantêm use o it to your valor own do benefit. dinheiro e usem para os seus próprios Same goes for the benefícios. other one. So A that mesma is the coisa value chain. para os And outros. Então, isso que é what uma you need cadeia de is valor. electricity, Você water, precisa de and eletricidade, de infrastructure água e de uma to bring infraestrutura the para product to the trazer client. o produto Can até be o in a cliente. pipeline, Isso pode ser could also através be de um in a gasoduto, trailer, pode that's ser actually em a truck, em trailer, que where é the gas is caminhão, compressed, or in onde a gente methanol, vai or in comprimir ammonia o form, gás, transformar or em in chips, metanol and ou then em forma de bring it, amônia, let's say, to your e levar domestic até users or the os world market. seus usuários That is the domésticos basic ou outros infrastructure. usuários. Essa é a And there is one infraestrutura more, básica. and Existe that's mais already uma, what Eduardo said. e If you baseado no que build Eduardo the disse, se ecosystem vocês and the construírem value o chain, ecossistema you e a need to cadeia de maintain valores, it, vocês and therefore you precisam need mantê-la. E dessa infrastructure in forma, você precisa educational de institutions, infraestrutura e de from the instituições vocational level educacionais, to the do academic nível level. vocacional até Because o if nível you build it, acadêmico, you need porque to se vocês maintain it. construírem, vocês And precisam there is a manter. very interesting aspect, E because esse é um aspecto all the young muito people importante, porque and some of the todos older people os here in the room jovens e can be também temos reskilled, os mais upskilled, velhos and aqui made ready na sala, a for gente this pode hydrogen economy, torná-los which will come. apropriados para I live in Europe. esse novo tipo de I live energia que vai in the vir, northeastern que vai part of the chegar Netherlands, na parte and norte da it is Europa comparable. e The situation da there is própria more or less Holanda. comparable A situação é to mais what's ou menos happening in Piauí. comparada ao que está acontecendo no We comparável have ao que está acontecendo no tremendous Piauí. Nós temos gas fields underneath, campos enormes but de the gás extraction of no the gas subsolo, mas a extração has been do going on gás, for 70 ela years já now. faz 70 anos que ela que tá Brought a lot of acontecendo. wealth to the region Ela and trouxe to the bastante Netherlands, riqueza but para a also some região, problems, para a Holanda, mas which também are trouxe minor alguns problemas, earthquakes, que são which pequenos, resulted in cracks in the tremores de walls of the terras, homes. resultado Our que government has resultam decided em to fissuras stop nas the casas. gas Os nossos extraction governos, eles this foram obrigados year, a parar a meaning extração that de gás there is an neste enormous ano. wealth Isso of natural gas significa still que in existe the underground, uma about enorme 700 to riqueza em 800 forma de gás billion no subsolo, euros, cerca de 700, enormous, 780 bilhões de and euros, é um valor enorme. 20,000 people work in the E energy sector in our 20 region. a 1000 pessoas So if we trabalham no don't setor de do energia anything, na nossa região. E se nós we não have a very fizermos big nada, problem, nós teremos namely grande problema. 20,000 homes Eu quero without an dizer, income. imagine 20.000 casas So we needed sem to uma develop a renda. plan, Então a gente precisa and the desenvolver plan um was plano. called E the plano, Green ele é Hydrogen chamado Economy de in the northern Netherlands. economia de And I think in hidrogênio your verde situation, no norte da you Holanda. are creating a Na plan, situação de the vocês, green vocês hydrogen estão economy fazendo in plano, Piauí, um plano de thereby economia da hidrogênio creating verde jobs, aqui no Piauí. Dessa forma, criando prosperity, empregos, and a healthy prosperidade future for e the futuro coming generations. saudável para as And I gerações think that is futuras. the essence of this E whole eu infrastructure acredito que thing. isso é We a need to base develop de this toda essa value questão da chain. infraestrutura. Vocês It is precisam there. construir essa It cadeia can be de done. valores, ela está It is aí, literally pode not ser rocket feita, science. não é, It is complex, uma ciência but it's not complexa, undoable. And mas many é parties algo que é have factível. identified Piauí Então, as a very good outros parceiros location to do it. identificaram Green Piauí Energy Park, como uma ótima, Solácio. localização There may be para others fazer. because O this Green Energy Park, demand a Solácio, for hydrogen principalmente por conta is dessa enormous. demanda de hidrogênio que é Now, I enorme. think if we combine the Então, two eu acredito que projects, se we, vocês let's say on combinarem os average, dois we will have projetos, na 24, média, a gente 25 vai ter gigawatts. de 24 That's a lot. a 25 That's a lot. gigawatts, o que é Okay, let's say bastante. 22, just to. Então, But 22, in order né? to Ok. go to 1.5 De degrees para, control para que a gente over the consiga climate, diminuir a temperatura we need em 6,000 1,5 graus, a gente precisa gigawatts. de 6.000 gigawatts. So we have Então, some nós temos things to do in the algumas coming coisas years. para So, serem and feitas nos anos the interesting thing is in vindouros. South America, O ponto interessante da América looking do from the Sul, European perspective, olhando a partir South da America was, perspectiva and europeia, specifically é Brazil, was que one big a white América spot do Sul e também o
o Brasil in the é hydrogen muito development. franco, And é I think with muito these grande no initiatives desenvolvimento do now, hidrogênio. E essas you iniciativas are agora, on the map com essas and you iniciativas agora, are vocês a estão entrando no force mapa
E to be reckoned vocês with. são uma And that força all com a starts qual tem with que se a contar. E value tudo chain. isso começa com o desenvolvimento And da I think you cadeia need de to be very valores. proud of Eu that acredito because que vocês têm que ser bastante you can do orgulhosos this. disso, porque vocês conseguem fazer isso. Thank you. Por favor. The same question. Como as infraestruturas poderão se tornar importantes na cadeia de produção do hidrogênio verde? Thank you. Thank you. My name is Luciano Guido. I'm the founder and CEO of Clear Energy and Solar Outdoor Media. We are a German company based in Berlin, also in Madrid, and we are solar developers. What we do is to support the big demand that these huge projects will need in the region, because only 20 gigas, they will need around 60 gigawatts of solar energy, and that's where we are integrating to support developing. My background since 2008 in solar energy, building solar projects. But one of the advantages that Brazil has, and also Piauí, being a lot of young people, young generations, it's very easy to integrate and to educate and to have the local jobs. I believe that the integration, like he was saying, that between universities and new jobs will be hand to hand, and it will improve many lives in the region, in Parnaíba, but also in Teresina, and it will impact the whole economy, because the projects will be developed in the north, in the south, and this will impact like the area where we are. We need to build like a small city, like 200 apartments or houses for the engineers, more or less 1,500 technicians, engineers, and we need to think that the projects will be there for 25, 30 years. So you need to have those people around the plants and to create a circular economy where they can have facilities like a school, kindergarten, small hospitals, and so on, so they can have it on hand, and you don't need to travel 25, 30 kilometers to reach a pharmacy or to get a dentist appointment. So you have it you have it there, and that's what the infrastructure begins with a lot of civil work, a lot of needs and understanding what is needed on the region, because you need to make it appealing for the people to translate to these areas, sometimes remotely, sometimes you don't have even cellular signal. So all those things we need to develop before we start the production, and it goes hand to hand from technical people, from engineering, but also you need any level of people, including doctors, technicians in several telecommunications, because you need to have a survey cameras and so on. So when you build a project, just 1 giga, you need 2,500 hectares more or less. So imagine when you are building 60 gigas in the region, how many land. And Piauí is very favorable in the land, because most of the land is flat. You don't need too much improvement of damaging the environment, or you don't need to move a lot of earth so that you can plant, and this make it easy, besides the radiation that Piauí has, which is very beneficial. So we are here to support hand to hand what they will need one day, but also other states. We were in Rotterdam 2 weeks ago, where we signed an agreement with the governor. We signed a partnership with a company in Spain who is producing 1 mega modules for hydrogen,
And we will integrate that just to teach and to train in facilities these students or people who want to become part of this, let's say, green energy revolution. So I believe it will be a lot of change. Roma was not built in 7 days, so it needs a lot of work. But having politicians and having leadership like Governor Fonteles, like the team of Investment Piauí, but also all the people behind, it make it easy. And also to push for more, but also to bring other people to be part of this. This is not a game of competition. This is a game of integration. So I think everybody will put the leader help, and we all together will build what everybody's dreaming to have, and it's possible. When I started, when I started solar energy in 2008, nobody believed that you can power an industry or city with solar panels. And today, in Germany, you have almost cities running in Europe, even countries in renewable energy. And also, we cannot forget that Brazil, I don't call Brazil a country, I call Brazil a continent. I mean, 220 million people eating 3 times a day, but also consuming electricity. And today we have more depending on electronic devices, even though they are saving energy or they are low consumption. Having 220 million people using those devices and getting electric cars, and we need infrastructure for EV chargers and so on, there is a lot of need for green energy. So I think it's a good moment. Having also the port will facilitate the import of goods. But also Brazil is very advanced on having material in the country, where you cannot depend maybe on so much import of goods. You have steel, you have cement, you have very large providers of solar panels in the country, which you don't need to pay the high taxes of because they are here, which is make it easy to start building. Our goal is to start construction in the next weeks, 6 to 8 weeks, civil work, and we plan to start installing the first solar panels by February next year. So in the meantime, we are also talking to partners, people. We have an event in June in Berlin, and where the city mayor of Berlin was there, and she told the governor, all the production you have in Piauí, it will be only for Germany, because they need a lot. I mean, Germany and other Netherlands and other countries are doing already tests with hydrogen, like DHL, are running trucks on hydrogen, and Volvo and Toyota. So it's there. It's no more like a dream. It's a fact. It's a fact that is being done. It's a reality, and we just need to get on that train and benefit the country and benefit the region of Piauí, which I love it. I love the weather. I love the beaches, the areas on the north. It's amazing, and it's amazing country. And I think the population in Piauí, especially very average of young people, is pushed on technology. So I think you don't need to import labor into Piauí, because you have it here. And I think this is the future to conclude. Thank you. Aqui alguns pontos que eu gostaria de trazer, até já como provocação também para a plateia. Dois ou três pontos aqui, na verdade, que eu gostaria de ressaltar. A gente está vendo que, além da necessidade da formação, e fazendo parte dessa formação que foi colocada aqui, com as necessidades técnicas e outras funções também que vão advir aí das necessidades de ocupar os cargos
dessa nova industrialização, dessa nova indústria, o inglês também é muito importante. A gente viu aí, não foi proposital, mas acabou sendo interessante o fato da gente não ter falado no primeiro momento que a gente tem rádio aí de tradução. Pensei que fosse óbvio, mas eu vi algumas pessoas se incomodando com isso e pedi para que fosse oferecido então. Então, a necessidade do inglês, sim, para essa nova industrialização, essa nova indústria, essa cadeia do hidrogênio verde. Segundo ponto está relacionado à infraestrutura. E aí, mais uma vez, eu vou puxar a brasa para a minha sardinha piauiense, que é o estado que tem condições, dentro da exposição que foi colocada aqui, das infraestruturas. Hoje o Piauí tem abundância em água, hoje o Piauí, como eu falei inicialmente, tem abundância em energia renovável, hoje o Piauí tem vontade política, tem interesse político, tem o envolvimento do governador e da Investe Piauí, através do Vitor Hugo, de estar trazendo esses empreendimentos para cá. Nós precisamos, e aí eu me incluo aí também, estar preparado para esse novo movimento. É um movimento que vai acontecer a partir aí dos 2 próximos anos, como eu já falei, mas são empreendimentos de longo prazo também, próprio para nós que somos jovens, tá certo? Então, dando sequência aqui nas perguntas, e eu agradeço aqui os painelistas a explicação que foi dada. Eu gostaria de fazer agora, partindo para o segundo módulo, 2 perguntas para que sejam respondidas. Aí fiquem à vontade para estar respondendo como quiser ou fazendo complementos das perguntas anteriores. Vai ficar aberto para que cada um tenha 5 minutos e mais 2 minutos de conclusão que possa ser feito. Então, as 2 perguntas eu colocaria o seguinte. Como a nova industrialização, me refiro à contribuição das renováveis de hidrogênio verde, deverão impactar o Brasil e, mais especificamente, o Piauí? A segunda pergunta é: quais legados potenciais de um evento como este, como o CITER, que pode ser elencado e analisado, e que pode trazer aqui para o Piauí? Começando pelo Eduardo, por favor. Beginning with Mr. Edward. We ain't gonna get a microphone. Bom, Ricardo, você falou sobre Well, Ricardo, you mentioned about emendar um pouco das 2 perguntas, né? Você falou sobre o legado desse evento, mas legado também, eu imagino que seja interessante ele falar sobre o legado dos projetos que estão sendo colocados aqui, como é que isso vai impactar no país. Falando especificamente do nosso projeto, é um projeto que, a partir desse ano, a partir de 19 de outubro desse ano, começam as obras aqui no Piauí, e dos legados mais imediatos, a gente tem desenvolvimento de projetos de geração local. Ontem foi anunciado 4 gigawatts de desenvolvimento de geração local aqui no Piauí, para complementar, para atender a nossa carga de 3 gigas médios. Nós vamos atender a partir de 9 gigas em Minas Gerais, 4 gigas localmente. Isso, no desenvolvimento desse projeto, vão ser empregados milhares de pessoas, e a gente entende que isso é uma plataforma de treinamento para a operação da planta, para a construção da planta e para a operação da planta. Pensando também na infraestrutura que vai ser criada, que vai ser disponibilizada para que esse empreendimento seja viabilizado. O fato de hoje o Nordeste ser exportador de energia obrigou o setor elétrico a fazer investimentos na área de expansão da transmissão, para que a gente possa levar essa energia produzida aqui para outros lugares. Quando a gente cria um empreendimento da ordem de 3 gigas de consumo, que é
quatro vezes o quebrado, mais do que todo o estado do Piauí consome hoje. A gente está criando a oportunidade de a energia produzida ficar aqui. Então, a gente cria a oportunidade de ter um grid muito mais sustentável, porque agora a gente não precisa exportar energia, a gente pode até importar energia se for necessário. E aí a reindustrialização acontece localmente, com geração de emprego e renda, e como foi colocado bem aqui, uma série de infraestrutura de vida passam a ser necessárias. Então, vai melhorar a economia, vai melhorar a saúde, vai melhorar a segurança, vai melhorar o lazer. Então, uma série de infraestrutura tem que ser disponibilizada a partir desses investimentos que estão sendo feitos. Pensando também sobre esse tipo de evento. É num momento como esse que a gente consegue o intercâmbio de informações, é no momento que a gente consegue trazer oportunidades para que as pessoas possam participar desses empreendimentos que a gente está trazendo. Fiquei muito feliz com a sua pergunta inicial sobre a infraestrutura que a gente está desenvolvendo para a capacitação local, porque é algo que nós vamos precisar. Então, um evento como esse aqui ajuda muito a gente divulgar o que a gente está fazendo e até colher informações sobre como é que a gente tem, qual o estado hoje, qual a situação hoje da mão de obra, da capacitação, para que a gente possa melhorar essa capacitação e poder disponibilizar. Professionals in our new industry. Thank you for the question. So, two questions. What will this Muito green obrigado hydrogen pela bring? sua pergunta. And the second one is the legacy of the A conference. segunda é sobre o legado, start né? with the Deixa eu legacy of the começar conference. com o legado da conferência. I think the Eu legacy should acredito be que that o there must be legado a Cedar 2, ele 3, deveria 4, ser ou 5. com Would be com very estágio interesting 2, to see that 3, this a 4, conference 5. will Seria be muito annually interessante repeated. ver essa conferência I think acontecendo the best todos os legacy, anos. because Eu acredito hydrogen que will esse seria stay o melhor for a legado, long porque eu time. acredito que o Renewables hidrogênio ele will vai stay ficar for a aqui long por um time. longo So período, there's as good energias reason renováveis também. to Isso é uma continue boa this razão para continuar and esse tipo de expand it. evento. You Expandi-lo. what I see Eu here is a acredito que really o que successful eu esteja vendo aqui agora conference, é uma conferência com with a lot of young bastante people, and that sucesso is e a com very interesting asset. muitos jovens. And if you ask Isso me, if I é may bem be so bastante bold, importante. Se Ricardo, vocês me put the young perguntarem people o que at the main fazer, floor. coloque os All these jovens experiments they're doing, that is aqui so no palco, enthusiastic. porque And todas it as demonstrates experiências that que eles estão renewables fazendo lá fora, is eles estão easy. bem entusiasmados Hydrogen com is isso. easy. O hidrogênio It is é not algo fácil, terribly difficult. não é algo difícil Okay, you de need to se know what you're trabalhar. doing, but Então I você think precisa everybody saber o que knows está fazendo, he mas eu shouldn't put acredito his que fingers in the socket. vocês devem, todo mundo Somebody sabe que não learned deve you enfiar o dedo that. na tomada. So, Alguém I just ensinou say isso you para need to know what vocês. you're doing, Então, then it's com o okay. hidrogênio é a mesma And coisa, vocês looking for precisam the saber o que você está fazendo e tudo industrialization, vai that's the ficar bem. benefits hydrogen can bring. Os benefícios the da production, of course, of the hydrogen industrialização é a starts produção this value que chain, and then inicia the use in com various essa cadeia de valores e que industrial, vai which se is big, desenvolver em várias also local, aplicações which can be industriais, small. You can, mas for também instance, we didn't touch upon iniciativas that too much, locais. but A gente you did, Luciano. You can draw, you can use a hydrogen as a gente fuel. pode utilizar o hidrogênio como um very combustível, powerful fuel. bastante For cars, poderoso para but also for carros, trucks. mas também para In some caminhões. forms, you need E to em algumas transform it formas into você a liquid precisa called transformá-lo sustainable em aviation fuel líquido, for que é chamado de aviation. SAF, You usado can na aviação. make ammonia Vocês and podem fazer sail amônia ships on ammonia. You can do the same with enviar methanol. em You probably need to navios rearrange a amônia, também fazer engines metanol. or Vocês fuel vão ter cells. que reorganizar Fuel cell is actually os nothing more seus than a motores battery com with células de gas as combustível, the fuel, que não é mais do que uma not a bateria battery. com gás como It's, you know, it's combustível. not É that uma outra bateria. Não é difficult, it's tão not that difícil strange, de and ser looking feito, não at é tão what you can bring estranho. to the communities. E preste If you atenção no have que pode ser isolated trazido communities, para as you can comunidades. Se bring vocês power tiverem via comunidades the grid. isoladas, vocês podem Okay, if the grid's there, but there levar may also be a communities energia which até lá, have no mas grid, like, for instance, along the benefício Amazonas. ele vai ser também para And it's very comunidades que difficult to não bring têm power line there because, you know, energia with the viável tides como and no the Amazonas, extreme weather and the mas trees com as falling on the energias power lines. I've muito been in Suriname mudando no many momento, muito times. extremas, It's os comparable eventos to the Amazon extremos Basin. climáticos, Power com lines, árvores caindo, muito it's a vento. challenge Então, in these é um environments. desafio But que é apresentado e que pode ser all resolvido these com essas isolated novas communities, tecnologias. they Todas use essas comunidades energy. isoladas, elas They utilizam consume energia, electricity. elas consomem As, Luciano said, eletricidade. everybody has Como o one, Luciano two, falou, three, todo mundo tem dois ou devices. três Count equipamentos. count the Contem number of a plugs you have in quantidade your home. de Count plugs, a You quantidade will be de amazed. I did tomadas it que with vocês my têm nas children. casas de We vocês. had Seria 9
incrível. Eu conferi com os meus filhos iPhone, e iPad, a gente na nossa Terrible. casa, contando todas as tomadas, a gente tem 90 em casa. But looking at the Uma prospects, quantidade you absurda. can Então, olhando produce para as fuel perspectivas, cells vocês or podem produzir energy células conversion systems de for these combustível isolated ou communities. todo tipo Use your de ammonia, possibilidade methanol, para or essas hy- or comunidades hydrogen, isoladas, bring it usando there, amônia, and etanol, avoid them hidrogênio, using levar até lá oil, e because evitar oil, que if eles it spills, utilizem petróleo, que you have a utilizem problem. óleo. Ammonia Porque se cannot o be, óleo ele pode ser um problema. let's say, mixed with A another, amônia ela pode ser component misturada com outro that won't componente work. que Hydrogen não cannot vai be funcionar. intermixed O with other hidrogênio não things pode that ser won't misturado work. com So outra it's coisa. clean. Então It's ele é green. It will limpo, bring ele é verde green e tourism ele vai as trazer an turismo additional verde benefit. também como benefício Some adicional. interesting things we Então are umas doing in coisas our outros pontos region interessantes que estamos is fazendo na nossa região we have, of é course, que nós trucks, and we have temos several companies. caminhões, claro, Let's temos say, algumas mechanics empresas, for vamos cars dizer, and trucks, mecânicos para os they carros e rebuilt diesel caminhões, trucks to eles hydrogen. transformaram caminhões de diesel It sounds em very difficult, hidrogênio. but it's actually Parece not algo that bem difícil, mas não é tão difícil It's getting assim. easier. Está se That tornando is cada vez employment. mais fácil. Isso gera emprego. You can do that. Vocês You don't conseguem have to fazer buy isso, everything vocês não new. têm que comprar It's tudo not always novo, necessary. não é But sempre rebuild the necessário, things. We mas have reconstruir as developed coisas, what we refazer as call coisas. ground Desenvolver o que a power gente units, chama de GPUs, unidades, as unidades which are GPUs, used que to são bring utilizadas electricity to para airplanes levar and a air eletricidade conditioning to para os airplanes and, let's say, aviões, ar-condicionado jump-starting para os the engine aviões, of an para airplane. Because an iniciar airplane os doesn't have a motores de very um big avião, porque o accumulator. avião ele não tem uns It will not acumuladores help muito fortes. getting Isso in the air. não ajudaria ele And muito these things a normally voar. run on Essas coisas diesel normalmente or on funcionam com kerosene. diesel ou Kerosene com is a kind of querosene. diesel. O querosene é um tipo de diesel. But you can also run Mas them on vocês hydrogen. podem So, também in fazê-lo our funcionar airport, com hidrogênio. we have hydrogen, Nos nossos we put it in aeroportos, these ground a power gente units, tem os plug it hidrogênios into the colocados airplane, nessas so the GPUs, airplane is que being são powered plugados nos aviões, para que zero os aviões emission sejam iniciados com, clean. com energia green de and it's zero clean. emissão. É So what verde it brings, e é limpo. Então, there o are que many isso more traz... examples. Existem muitos Hydrogen outros brings exemplos. O hidrogênio clean ele tech, traz high tecnologia tech, verde, alta climate tecnologia technology e tecnologia to you. climática And para that vocês. can be E isso converted into pode ser startups. convertido There is nas a big startup program coming pelas online. startups. Existe uma That grande is something startup which is of agora, interest to, e isso que é let's say, algo que existing entrepreneurs. aventuroso, You que é uma, started pode as a ser, startup, mas of course, you existem started small, and it's empreendedores growing, so. para fazer isso. Você, por on the exemplo, other começou side, pequeno e all depois these você young cresceu. people, they E can todos be esses challenged jovens, to eles podem see ser if desafiados this is something for para them. ver que Create há a startup, algo para eles. create a business, Construam create income, uma create startup, prosperity, façam and, negócio, gerem well, renda, prosperidade a good future. e vocês podem construir um bom futuro. Thank you. Would you like that I Obrigado. repeat the Você question? gostaria que eu repetisse Okay. a pergunta? Thank you. So Obrigado. I will start with the CITER convention. I'm very impressed, and I want to congratulate the organization because being so remotely in Brazil, it is impressive the attendance, but also the local people. I mean, the local companies and the local students with the projects. I will maybe change them next year and put it on the first door, like you say, Patrick, because that's the face of the future. And you need to show them, hey, these are our kids making startups that will bright the future. Regarding the infrastructure, there is always, you need to give back to the community. You need to support, like Solatio is doing with the soccer team yesterday, supporting and integrating with the social, donating to the kids. Those things are very important and also integrated with the social, the community. Talking about isolated regions, today batteries are normal. You can power regions with 5,000, 3,000 people, houses, combine them with solar and batteries, and it's getting accessible, it's getting cheaper, and it's also all green, because you don't need to put a generator of diesel. I would like next year, when we come to CITER, don't see any power of diesel outside, and instead put solar panels on the roof. That would be great. And some batteries, so we don't need to power with diesel generators. But I am impressed, and I like what the state is doing. Everything starts with an idea, and Rafael is a visionary
Victor Ele é also, visionário, o and Victor all the representa- people e também behind, todas as because pessoas que estão there are por many trás, people porque working existem behind, muitas pessoas que estão and it's trabalhando impressive por organization, trás, é and uma I'm organização very happy to be here. impressionante, e eu estou muito feliz de estar aqui e ver tudo isso. Obrigado. Antes de passar agora para o terceiro módulo, né, que vai ser perguntas que o público vai estar fazendo aqui para a mesa, e vai estar aberto. Eu gostaria de citar duas frases que eu escutei nesse período aqui. Uma, o Piauí é o melhor local do mundo para produzir hidrogênio verde. Essa frase foi falada pelo Bart, que é o CEO da Green Energy Park. E uma outra frase que é: nós pretendemos produzir hidrogênio verde para o mundo, para o Brasil, mas também para o Piauí. Essa foi uma frase do Pedro Wacker, que é o CEO da Solatio. Eu acho que são duas frases assim bem marcantes, muito importantes para esse contexto do painel que a gente está apresentando hoje aqui. São questões de pessoas que são visionárias e empreendedoras também, e que estão vendo o estado do Piauí, o Brasil, mas o estado do Piauí de maneira mais específica, porque é aqui que essas empresas elas estão se instalando e estão querendo permanecer e desenvolver o seu negócio por muito tempo, na pontuação de duas coisas muito importantes aqui, muito fortes para esse mercado. Então, eu vou pedir aí para o público pode fazer pergunta. Antes de fazer a pergunta, eu gostaria que se identificasse, que identificasse quem é, ou seja, com nome e da instituição, e fizesse a pergunta ou direcionada ou aberta para a mesa. Obrigado. Olá, bom dia. Hello, good morning. Eu me chamo Raquel, My name is Raquel Carvalho. Carvalho. Eu estou gerente de planejamento And urbano I e am regional the da divisão manager de for parques urban, empresariais da Invest Piauí. development of, E eu tenho duas Invest Piauí, perguntas. and I have two questions. A primeira, pensando One, na dimensão concerns continental do the nosso continental país, dimension e of de our que a country, gente ainda and vive that we still, cenário de pobreza live, energética, within a tanto no scenario sentido de of, termos algumas energy poucas áreas no poverty, país que ainda não both são in the sense abastecidas, that né, we por have, energia elétrica, several areas in the ou country that por are not muitas served by famílias que electricity, têm dificuldade as well ainda as, de pagar a because of conta de some families energia. that cannot pay for their electricity Se bills. a gente fala hoje do hidrogênio Today verde we numa talk about perspectiva the da green hydrogen on a sustentabilidade perspective ambiental, of mas gostaria de environmental saber se, sustainability, but I would like to know, pensando nesse mercado do futuro, looking at this né, future market, o hidrogênio verde poderá based possibilitar on, também, no sentido green de hydrogen, sustentabilidade that social, it o would it barateamento mean, dessas contas de social energia, ou seja, sustainability, facilitar that the para que as prices famílias of these consigam electricity acessar, bills will be né, cheaper, so that essa poor energia. É uma families can dúvida have que access tenho, to né, this relacionada energy ao is a question que a that I gente tem como have perspectiva no concerned what we futuro. have for future E a minha perspectives. segunda And my dúvida second é question se is a água que if está sendo the considerada water para that ser is utilizada being na considered produção to do be hidrogênio used for verde green no hydrogen Piauí, ela production é in uma the state água of Piauí de origem salgada, ou seja, ela precisaria passar por um processo de salty water that would need to be dessalinização, ou desalinated, seria água or would doce, it be né? E fresh assim, water? como alguém que é leiga And exatamente since, nesse assunto being someone específico, who is not very se educated on de this alguma forma, specific no caso subject, sendo água doce, se being essa água ela se fresh perde water, ou ela does de this alguma water forma é get lost, or will reaproveitada it somehow be nesse processo, reused porque on já the entendi process? que Because para a I produção do hidrogênio understood that for verde the production isso of vai green demandar uma hydrogen, this will quantidade demand a significativa, huge né, amount de água of na produção. water for the Essas são as minhas production. dúvidas. These are my two questions. Well, thank you for the questions. Bom, obrigado pelas perguntas. I think they're good Eu questions. They're acredito que valid são boas questions. perguntas, são perguntas válidas. Of course, I'm not É a claro resident que of eu Piauí, não so sou let me try residente aqui do to Piauí, give you então some deixe examples eu on te dar alguns the exemplos energy poverty sobre question, a because questão da it's energy pobreza poverty, energética and it's also, let's que say, você keeping the mencionou, prices e também acceptable sobre manter or os lower, preços mais preferably baixos ou lower. aceitáveis. I think looking at Eu pricing, acredito que I em think relação there's ao one party preço, who can do something about the prices. existe algo que That's pode the ser feito em government. relação It's regulation. aos preços, é And regulação dos people governos. cannot pay Se their as bills, pessoas não conseguem I think pagar as suas regulation is contas, in eu place acredito que because that is a bloody shame regulamentação é algo que deve ser all over the utilizado world.
no mundo todo. So that's regulation. I think you need to do that Regulação, with regulation. regulamentação é algo que precisa You know, ser trabalhado, vocês if precisam you lidar com harvest isso. the sun, Se vocês conditions are very good, so the estão production cost of trabalhando com o electricity sol, as condições are são very, muito very boas, então low. o preço de Almost produção são marginal, let's muito say. So, baixo, I é wouldn't say quase it's na free, margem. but it's Eu não diria que seria very de near to graça, being mas very seria attractive. algo So, que ofereceria um bringing preço it to muito the people, atraente. Então, especially people who can't afford it, trazer that needs to be o regulated. pessoal That's, que I think, the most effective para utilizar essa energia policy que you can precisa, have. as pessoas That is mais, the state. mais That's pobres, politicians. a gente precisa de regulamentação Looking at política people feita who are pelo not Estado. connected Em relação to the às grid, pessoas que não estão conectadas that's à also rede regulation and policy, de eletricidade because you também, need to get é uma questão de connected. regulamentação And if you política, cannot porque get vocês connected precisam to, estar let's conectados. say, Se vocês não it's too conseguirem remote, it's estar too far conectados off, para um local que esteja muito then distante, muito remoto, batteries and hydrogen may offer a então solution, and as then also this baterias elas autonomy ofereceriam uma of solução, energy comes in mas play, é because then claro que you need solar precisariam de panels, maybe autonomia, wind, vocês depends on precisariam where de you are, of course, energia solar and ou store this energia energy, de and vento, then e consume it precisaria for the consumers estocar essa in that energia specific area. para poder ser So consumida numa área that would be específica. interesting, and Isso seria algo looking at interessante conditions in a Brazil ser as a visualizado, whole, olhar continent as in condições itself, do Brasil como you um have continente que é. wind conditions, Vocês têm condições ótimas de especially vento, along the coast and especialmente in the na higher regions. costa e nas You have regiões mais excellent, altas. really Vocês excellent têm sun conditions, condições especially in the excelentes, realmente northeast and within excelentes the de northeast, sol, I think principalmente na Piauí parte has norte, e has o the best Piauí one. tem It's as melhores comparable condições to solares, Southeast comparável Morocco and comparável Algeria in the Sahara, ao which are the best Marrocos ou conditions in the world. à Piauí is Argélia, que são as melhores condições very, do very mundo. close to that. Então o Piauí está And you have muito, one muito advantage. próximo dos melhores do You mundo. are a, E let's say, eu não tenho developed dúvida country. de que vocês são have um a lot país of people, em desenvolvimento. which can benefit Vocês from têm that. muitas pessoas que Sahara, podem se it's beneficiar beautiful in the disso. Sahara, No if you Saara like é sand. bonito, lá no And, Saara se but, você gostar de areia, like mas sand on the é beach. tudo que tem. Eu gosto de areia só na praia, lá não tem pessoas. And then looking at the Então, the- olhando a questão the water uses do of uso da these água, production para systems. esses Yes, they sistemas de use water, produção, sim, eles but utilizam Piauí água, has mas a o very Piauí big advantage tem uma over grande other vantagem locations. em relação a outras Here, the localidades. sweet, Aqui, the fresh water a água from doce your river systems dos can be seus used. sistemas de rio, elas But, podem of ser course, utilizadas, mas é claro That needs to be que regulated. isso precisa That ser needs to be done in a regulamentado, precisa ser clever feito de uma forma and inteligente, tecnológica acceptable and e efficient way. aceitável e And, of course, that will eficiente. be E é circular. claro que isso que vai If you ser go, for circular. instance, to a Se desalination vocês installation, utilizarem instalações de river, for dessalinização, onde will vocês não têm rios, consume the salt water vocês from the sea, vão but you will consumir água produce salgada, an mas vocês vão enormous produzir uma quantidade amount of enorme salt, de sal, which you need to que dispose vocês of. precisam depois And se that livrar is dele. E a very isso difficult thing in é uma itself. questão bastante difícil It em has a si. big burden and big effect on the É environment. um problema, And I tem think um grande efeito you no are meio talking, let's say, ambiente. about social Então, security, se social vocês estão benefits, pensando em acceptability, seguridade that is social, all aceitabilidade, benefícios combined in the sociais, Sustainable tudo Development isso Goals of the está United Nations. So combinado I com personally os think if you have Objetivos these de projects, Desenvolvimento Sociais, os you need ODS to das Nações Unidas. Se vocês develop them tiverem esses according to, projetos, let's say, eles the precisam guidelines ser of the Sustainable desenvolvidos Development Goals. de acordo com os And that objetivos, is com os something we need to ODS. be E isso very é keen algo on, que precisa because ser that shouldn't be chave, forgotten. não deve It ser will not be esquecido. forgotten, but it's always E good não to será esquecido, emphasize claro, that. mas é sempre bom enfatizar, certo? I hope this is Eu sufficiently acredito clear. que tenha ficado And if there are more suficientemente questions, you can claro. also Se tiver mais answer them perguntas, eu posso afterwards. respondê-las That's not a problem. mais tarde, não tem problema, tá bom? Okay, on the electricity part, Sobre I a think questão da is eletricidade, a eu regulation, acredito que ela tem a ver com a because we are regulamentação, foreigners porque and nós we somos don't know estrangeiros e nós não where sabemos exactly is needed, onde but I'm sure exatamente lidar com we isso. as Mas eu tenho foreigners certeza de will que, be como able or willing estrangeiros, and nós, ready to support teremos a those boa regions, vontade de because dar that's why apoio we a are essas here. regiões, e é I por isso mean, que a gente tá aqui. is a money game, but also É is giving jogo, back. financeiro, You mas need to também give jogo back de where you are retorno. making Você the money. precisa dar And that's retornos pra what onde I você tá believe. ganhando So dinheiro. É nisso que eu we acredito. cannot impose, Nós não we need to podemos be impor, guided nós precisamos by the ser politicians guiados and pelos say, hey, políticos e dizer, let's improve olha, in vamos these regions melhorar where we need to essas have a regiões better onde a quality. gente precisa And ter also melhores qualidades. subvention. E também, If you on a state level se no create nível subvention estadual for vocês those criarem communities, subvenções para essas those people will not comunidades, pay essas electricity pessoas, elas nem vão pagar because you are eletricidade, supporting porque through vocês estão subvention. apoiando através de Well, you don't pay subvenções. taxes, but Bom,
make some subvention to these areas and make it happen. But we need to be guided because we don't impose the rules. But we are ready because there are solutions, right? Even water. I mean, today there are machines that you can take dirty water from anywhere and make it human potable water. There are systems that I saw in Israel 2 years ago, and I went to this factory, and they can produce, I don't know, 500,000 gallons per week of pure water from dirty water. So there is solutions, and I'm sure that when you are requested to do it, we will give back, but we need to be guided. Regarding the water, most of the electrolyzers now, they have their own filters, and they are becoming more, let's say, less use of water, self-sufficient, and they are building to avoid this overuse of water, but also to don't damage the water that is needed in a region, maybe to grow agriculture or benefit. So, which also the hydrogen benefit those areas regarding the pesticides. You can make green pesticides with hydrogen, and also this will help to become exporter because most countries in Europe now, they are very regulated on this thing. So I think it's a game of working with the leaders and make it happen. The same that we are developing, we also can support those regions. Bom, Raquel, a sua pergunta quanto à água, os colegas já responderam bem, mas só para uma parte que não foi respondida essa água, ela não volta para o processo. A água, o que a gente faz é a eletrólise da água. Então, a gente separa os componentes da água em oxigênio e hidrogênio, então ela não volta ao processo. Mas quanto às tecnologias e o emprego da maneira adequada dessa água, desse recurso hídrico, é totalmente viável e sustentável. Do ponto de vista da pobreza energética que você mencionou, você tem dois aspectos, o aspecto técnico e o aspecto econômico. No aspecto técnico, tirando, o Brasil é um sistema interligado, então todos os estados, com exceção de Roraima, são todos interconectados. E no sistema interligado nacional, menos de 0,5% ainda não está universalizado. Nos sistemas isolados tem alguma parte um pouco maior, mas é uma questão técnica. Estão no meio da Amazônia em situações que são colocados hoje com motogeradores, e a gente está fazendo um esforço grande com a gente solátil para que a gente possa substituir esses motogeradores a diesel por armazenamento com energia solar. E aí torna mais sustentável e mais acessível. Do ponto de vista econômico, a gente tem dois aspectos para abordar. Um deles é, como os colegas colocaram muito bem aqui, quanto custa essa tarifa que você paga. Isso inclui políticas públicas e inclui regulação. E o outro aspecto é como é que a gente faz para que as pessoas, independente do preço que for, tenham condições de pagar. Então, nesse aspecto, o hidrogênio pode ajudar sim, porque a gente vai gerar emprego e renda e uma reindustrialização local. Na verdade, reindustrialização do Nordeste, não só Piauí, mas todo o entorno passa a ser necessário, porque a gente vai criar uma infraestrutura que vai ser compartilhada para todas as indústrias que podem vir aqui para a região. Eu gostaria de complementar ou talvez discordar do Eduardo quando coloca assim que a água que foi utilizada no sistema de eletrólise não volta para o sistema. Discordar e concordar ao mesmo tempo, né? Porque realmente a água não volta como água, mas ela volta como produto. Se a gente imagina que dentro dos produtos que a gente vai ter dentro da produção do hidrogênio verde, a amônia pode ser utilizada como fertilizante, ela volta para a cadeia dentro por exemplo, da ideia de fertilizante para as plantas. É uma forma diferenciada de você incluir de novo no sistema a água que foi retirada para a produção do hidrogênio. Mas eu concordo no sentido de que ela não volta como água, ela volta como outro produto. Esse é um ponto, né? O outro ponto, e aí eu não sei se a sua conotação em relação
eletricidade utilizada no meio, né? Ou seja, o hidrogênio verde vai poder ser utilizado como forma de alavancar ou de produzir ou de gerar energia no meio em que está sendo produzido, por exemplo. Eu não sei se você está se referindo a questões relacionadas, por exemplo, a um problema que foi levantado há um tempo atrás com a energia eólica, em que a energia eólica é produzida e ela como é produzida em grandes fazendas, né, ou grandes plantas, elas se conectam à rede básica e a comunidade ali, ela não utiliza ou não vê o elétron que é produzido ali pelo vento local. Não sei se foi isso que você quer dizer. Mas se foi isso, realmente, o hidrogênio nesse momento, cadeia do hidrogênio, na verdade não a cadeia, mas o hidrogênio e a amônia nesse momento se pensa como o fortalecimento ou a venda para o mercado externo. Né? Nesse momento seria a Europa que seria o grande comprador dessa amônia ou desse hidrogênio verde. Sem falar também que o hidrogênio ele não é um combustível, né? Ele é um vetor energético. O vetor energético significa que ele produz outros materiais ou outros produtos como amônia para que a partir daí se possa gerar energia. Então existe essa diferença. E hoje o Brasil tem algumas formas de estar incentivando as conexões para, inclusive para baixa renda também, da energia com preços mais reduzidos para que a comunidade, de uma maneira geral, tenha a eletrificação. Né? Então, eu não sei se foi dentro desse contexto que você quis passar, mas eu gostaria de estar colocando isso como contribuição. Um outro ponto ainda, voltando à água, foi dito aqui em uma palestra, pelo menos, ou um painel, em que a solução da água para a produção do hidrogênio verde deve ser uma solução local. O estado do Ceará está fazendo de um jeito para que tenha água para produzir o hidrogênio verde. O Piauí vai fazer de uma outra forma, porque tem abundância de água. O Rio Grande do Norte colocou aqui também numa das palestras que eles não têm, eles controlam a quantidade de água que eles têm, então para distribuir, então eles não vão poder utilizar para a produção do hidrogênio verde uma água de um rio ou daí por diante. Eles vão ter que buscar uma solução local para a produção do hidrogênio verde que eles vão ter. Então vai ser uma solução local. Mais alguma pergunta? Bom dia a todos. André dos Santos, Sistema O Dia de Comunicação. A minha primeira pergunta que eu queria fazer para você, Ricardo, é quantos projetos de energias renováveis, só para ficar bem claro, quantos projetos de energias renováveis estão em andamento aqui no Estado? E queria também perguntar para o Patrick, é isso? Para o Patrick, I would like to talk more about green tourism. It's a new subject for us. Assunto novo para a gente. Thank you. Quantos projetos, eu não tenho essa informação aqui de pronto, mas isso eu posso procurar e entregar daqui a pouco. Mas o que a gente tem levantado é que, e eu falei isso no início, né, que a nossa matriz elétrica era 100% renovável, com 79% de eólica, 26% de solar. Piauí tem aí o segundo maior parque de energia solar do Brasil e me parece que o primeiro maior parque de energia eólica do Brasil também. Mas quantos projetos, aí isso muda tanto e eu não tenho essa informação agora. Ricardo, eu posso complementar aqui. Hoje o Piauí tem 6,4 gigawatts de potência instalada, tem 1,6 gigawatts em andamento e 21 gigawatts em
potência otorgada, ainda não iniciada. Hoje o Piauí é o segundo maior exportador, maior gerador de energia solar e o terceiro de eólica. If I may add something, Se eu puder adicionar uma coisa rapidinho, it is also about the definition of também tem a projects. ver com a definição dos projetos. He asked about green tourism. Would like you to talk about some green tourism projects. I can imagine that there are some things on Bom, eu green posso imaginar que existem tourism. algumas coisas em relação ao turismo verde. I would say that Eu that diria que must be related directly isso to, deve let's say, estar hotels, relacionado etc. That diretamente makes a lot com of os sense. hotéis, faz bastante All the sentido. hotels have Todos os tremendous hotéis, air conditioning eles têm systems, sistemas de ar-condicionado can get quite warm, enormes, of course, porque aqui and fica bastante quente, claro, então se vocês conseguirem reduzir esse uso faz sentido e também Sorry. Try to put it closer to the mouth. vou tentar colocar o microfone I mais think perto so in da the boca. hotel sector it might be Então eu acredito interesting também que no because setor de hotel deve ser algo it's two interessante, aspects in one. porque a You gente cobre dois reduce the, aspectos em let's say, the, Vocês usam, vamos dizer, use of fossil fuel. o combustível renewables fóssil. with solar panels Vocês of Luciano on the podem roof, utilizar painéis battery solares systems or no whatever teto systems com to do sistemas that. de bateria ou qualquer And, sistema para poder fazer I isso. think on the other hand Eu side, acredito que, por outro lado, looking from my experience on, let's say, the a islands, partir da minha Caribbean islands, experiência that makes a lot of nas sense ilhas do because, Caribe, isso faz it bastante reduces your sentido, porque bill isso reduz tremendously, and o seu uso maybe we can do tremendamente. also something Talvez with vocês income from podem tourism to support people who can't trazer afford the electricity turismo or the power. com pessoas que não also fazem, like answer the não second fazem question. naturalmente parte do uso da eletricidade, que não device estão didn't work so conectadas. good, so O I meu, tried to rephrase a minha tradução, questions so I can o meu understand it. equipamento não estava funcionando muito bem, então eu queria que tu refizesse a pergunta rapidinho para eu poder entender melhor. Você, Para finalizar aqui o nosso painel, nós vamos abrir as duas últimas perguntas. Eu acho que o senhor de cabelo branco fez a primeira colocação, depois o senhor que está com o braço levantado. Bom dia, eu sou Jorge Macedo, sou pesquisador da Unip São Paulo. A minha preocupação é com relação são dois pontos principais. Seria nossa infraestrutura, que já foi bem debatida um pouco, mas a gente tem essa indagação dessa questão da infraestrutura. O horizonte de projeto, qual seria o horizonte de projeto com relação aos projetos existentes e os projetos futuros? E o outro seria como eu vou escoar essa produção, por onde eu vou escoar essa produção e qual seria também o que o Piauí, qual o percentual que o Piauí pode contribuir com relação a hoje, o que a gente tem de indústria e o que tem para o futuro dentro dos projetos que estão sendo executados. Obrigado. Eu vou começar e depois eu abro aqui para... Então, a questão primeiro de como é que se pretende escoar, eu acho que é escoar energia. Na verdade, eu diria que seria talvez um pouco o inverso disso. Como a carga vai estar aqui no Piauí, seria uma inversão. Hoje o Piauí, como a gente colocou, ele é um exportador de energia. O Nordeste, de uma maneira geral, é exportador de energia em alguns momentos específicos para o Sul e o Sudeste. O que a gente entende é que esse fluxo de energia, ele se inverte. Uma vez que as cargas, nós estamos falando só dessas duas empresas, e aqui no Piauí, nós estamos falando aí em 21 gigawatts, né? Seria em torno de 10% hoje do que é instalado de geração hoje no Brasil. Mas nós estamos falando também em 15 anos, 10, 15 anos que esse projeto se dá. Então, já respondendo parte aí da sua pergunta também. E o que se vê hoje é que para que a EPE, que é a empresa de pesquisa energética, ela comece a estudar e comece a colocar a ampliação das linhas de transmissão dentro de leilões possíveis, há necessidade de se
obter a chancela junto ao Ministério de que desses projetos, que esses projetos vão sair, qual é o cronograma. Isso está em andamento. Mas é entendimento nosso, por conta da malha integrada, da rede básica, rede integrada nacional, em que no prazo específico a gente vai ter as conexões, as linhas de transmissões necessárias para que essas cargas sejam atendidas. Né? Boa parte dessa geração vai ser geração aqui no próprio Piauí, como eu falei, tem excedente, e outra parte significativa deve vir de outros estados também, através da rede básica, com construções de outras linhas e outras subestações complementares às existentes. Tinha mais alguma outra questão que você fez? Eu adiantaria aí dentro dos 10, 15 anos, que é o que a gente entende, mas existe já dentro da própria Solatio aí a intenção de que já 19 de novembro, é isso? 19 de outubro se começa a fazer atividades lá no terreno da Solatio, que é na ZPE. Mas, Eduardo, aí é você. Jorge, o assunto é bem amplo, mas só para a gente tentar resumir, hoje o Piauí é exportador. A carga que vai ser colocada só na primeira etapa nossa, 3 gigas, ele vai consumir praticamente toda a geração do Piauí hoje, atual. E aí a gente vai colocar ainda 4 gigawatts ao lado da nossa planta. Então, isso vai criar uma oportunidade para o Piauí para exportar mais energia. E a infraestrutura já foi contratada, está em implantação. Vai permitir a garantia que o Nordeste seria mais exportador, mas ela passa pelo Piauí. E considerando que vai colocar uma carga de 3 gigamédios, isso abre espaço para 3 gigamédios de geração. Então, a possibilidade de escoar a geração local aumenta muito. Pensando no escoamento do hidrogênio que seria produzido na forma de amônia, a gente tem duas ações em paralelo. Uma primeira ação é atrair empresas locais que venham utilizar o hidrogênio próximo à planta da gente. Com isso, a gente ganha em logística, ganha em armazenamento, ganha em transporte, ganha em conversão de energética. Então, eficiência energética como um todo. E a outra vertente é a gente aproveitar o prêmio que é dado na Europa para descarbonização e exportar energia fora do grid. A partir da energia elétrica, a gente gera hidrogênio, gera amônia, e nessa primeira etapa é amônia. Nas próximas etapas pode ser metanol, pode ser combustível de aviação sintético. E a gente vai exportar através do porto. A estrutura atual do porto ainda não é adequada, mas a gente está concluindo os estudos. A gente contratou o principal especialista do mundo na área de hidrogênio, a Worley, que está aqui presente, e que está nos orientando de qual a melhor maneira de fazer essa exportação, a partir do via portuária. Você falou uma outra coisa que chamou a atenção, sim, prazos. Nosso trabalho tem sido para viabilizar janeiro de 28 a primeira entrega de hidrogênio. Então a gente começa 19 de outubro desse ano e a partir de janeiro de 28 a gente está entregando o primeiro pacote de hidrogênio. E a partir daí, a cada 2 anos, a gente entrega uma nova etapa. Por favor, a última pergunta. Meu nome é Rogério Loyola, a gente trabalha com desenvolvimento de alguns pequenos GDs e outros pequenos projetos aqui no Piauí. A pergunta é o seguinte: qual o papel da GDs, né, até 5 megawatts, e o papel também da geração centralizadas até um patamar de 100 megawatts, ou em torno disso, dentro da perspectiva do hidrogênio verde, dessa cadeia? Ficou entendida? Não? Qual o papel das usinas solares fotovoltaicas de até 100 megawatts dentro do quadro do hidrogênio verde? Se existe alguma influência da geração distribuída de 5 megawatts, usinas de 5 megawatts e usinas até de 100 megawatts, se existe algum papel dentro dessa cadeia do hidrogênio verde? Sobre a minha perspectiva, sobre minha visão do entendimento aí da sua pergunta,
independente do valor, da potência relacionada aí às usinas, vai ser necessário a aquisição de energia para a produção, energias renováveis para a produção do hidrogênio. Nesse momento, o que a gente está identificando, está vendo nesses grandes players que a gente citou, Green, Energy Park e a Solat, é que eles vão precisar de grandes empreendimentos, grandes plantas de solar para produzir, como o Eduardo falou aqui, para ter a produção deles de hidrogênio. Está falando em 4 GB de produção de solar. Mas eu acho que no segundo momento, ou propriamente na sequência, eu acho que 1 mais 1 é 2. Né? O que eu quero dizer com isso? Que 100 mais 100 vai chegar a parte, pelo menos, das necessidades que essas empresas vão estar necessitando. E um outro aspecto dessa sua pergunta, eu acho que está relacionado às questões de, não necessariamente a gente o Piauí, o estado do Piauí vai ter só esses 2 grandes projetos. O estado do Piauí, é entendimento nosso, que ele pode alavancar outros negócios a partir desses grandes empreendimentos. Mas é muito possível que a gente tenha outros empreendimentos menores, talvez direcionado para um mercado que seja um mercado local, ou seja um mercado nacional, e que produza, logicamente, menos hidrogênio do que essas 2 plantas vão produzir. E não seriam concorrentes com elas, porque ou elas estariam exportando ou estariam atendendo um mercado maior. Né? Então, a minha visão é que é possível também que essas empresas de geração de energia solar um pouco menor do que essas que estão sendo colocadas aqui tenham utilização, sim, tanto no mercado do hidrogênio para produzir produtos relacionados ao hidrogênio, como para a indústria que a gente considera, a gente chama indústria verde também. A cearia, uma pequena cearia ou algum produz aço, né? E algumas outras empresas também que venham a necessitar e não precisem de uma potência tão grande como essas da Solat e da Green Energy. Pessoal, eu então encerro agora a nossa atividade aqui hoje. Agradeço aqui a mesa. Sob meu ponto de vista, foi um debate, uma provocação riquíssima de informações e de, principalmente, informações para o público que veio aqui nos prestigiar. Estão todos também, tanto os painelistas quanto o público, de parabéns, e agradeço enormemente essa participação que vocês fizeram aqui. Obrigado. Existe uma pergunta que atravessa a humanidade desde sempre. O que é o futuro? Entendemos que o futuro não é só um lugar no tempo, ou um amanhã que sempre foge. O futuro é a Sandra, o Raul e o João. O futuro é humano, é elétrico. O futuro é limpo, sustentável, renovável. O futuro é solar, sopra com o vento. E é por isso que nos últimos 5 anos, o Banco do Nordeste investiu mais de 30 bilhões de reais em energias renováveis. Isso evitou que mais de 40 milhões de toneladas de CO2 fossem lançadas na natureza a cada ano, o equivalente ao plantio de 3,5 milhões de hectares de floresta. Se somos movidos por alguma forma de energia, que seja a energia do futuro agora. Banco do Nordeste, o banco da energia limpa. Brasil. Meu Brasil brasileiro. Vou cantar-te nos meus versos. Brasil verde que dá. Para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor. Terra de nosso Senhor.
Brasil, pra mim. Pra mim. Pra mim. Brasil. O Brasil que ama sua terra, sua cultura, sua natureza, sua gente, voltou. Voltou para cuidar e fazer mais, muito mais para cada brasileiro e brasileira, unindo cuidado e crescimento, pessoas e desenvolvimento, respeito aqui dentro e lá fora. O Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução. Todo ano, milhões de brasileiros têm seus celulares roubados por bandidos. Você vai descobrir como uma capital do Nordeste encontrou a saída para rastrear e devolver aparelhos. No Piauí, uma cidade tem chamado a atenção por causa do número de doutores. Quase 4 milhões de estudantes de todo o Brasil estarão com a prova do Enem nas mãos. Mais de 5 mil candidatos do Piauí viraram a madrugada em um aulão de 10 horas. Nos últimos tempos, o Piauí vem sendo pauta de boas notícias nas mais diversas áreas. Agora, ganhou uma edição inteira. Exame, a mais respeitada publicação de negócios do Brasil, viajou à nossa terra para levantar o que está acontecendo no estado. No litoral, comprovou as transformações em curso com a entrega da primeira etapa do Porto Piauí e as obras das novas instalações do complexo portuário. A cidade que tem uma cidade portuária, ela vai melhorar principalmente logo na parte de emprego, né? Que é o que a gente mais necessita para ter uma vida melhor, né? Conheceu a produção orgânica dos tabuleiros litorâneos, as operações da ZPE Piauí e seu polo de tecnologia. Com esse boom de startups, a gente tem muito mais condições de trocar ideia, né? De ter mais conhecimento e mais experiência. Viu um estado que é um dos maiores produtores de energias limpas e renováveis do Brasil e que está na liderança da transição energética global com a implantação do maior projeto de hidrogênio verde do mundo. We are announcing the European Union's support to build one of the biggest hydrogen projects in the world in the Brazilian state of Piauí. Essa referência em economia ficou sabendo da extração de ferro em Piripiri, uma das nossas muitas riquezas minerais estratégicas, e compreendeu o imenso potencial do agronegócio piauiense com suas mais diversas cadeias, alta produtividade, sustentabilidade e que dá um novo salto com as indústrias de transformação já em implantação. Esse trabalho aqui hoje em dia é minha renda, né? Ajudo minha família dentro de casa, é muito importante e aqui é muito bacana de trabalhar, né? Na pauta da inovação, a edição identificou um audacioso programa de governança digital e modernização da administração pública. A tecnologia facilita processos e o empreendedorismo. Atua fortemente na segurança, oferece serviços na palma da mão dos piauienses, leva consultas e exames aos mais remotos lugares e amplia a participação social na gestão. Fui bem atendida, gostei da doutora. Aí eu já vou sair daqui com a requisição e outros exames para me receber sexta-feira. Quem lida com desenvolvimento sabe que a base do crescimento e da competitividade é a educação. Constatou a diferença que faz a escola de tempo integral, o ensino técnico profissionalizante, a formação em novas tecnologias e os grandes avanços da escola pública piauiense. A minha família não tem condições de pagar o ensino privado e com o ensino público eu posso ter uma qualidade tão boa como se fosse privado e assim ter mais chances para obter êxito tanto no ITA como no IME. Analisando o ambiente de negócios, o apoio institucional, a política de promoção do Estado, a presença internacional, os arrojados projetos de infraestrutura e logística que vão incentivar a industrialização, a publicação descobriu por que o Piauí cresce acima da média do Brasil e do Nordeste, está sempre entre os estados que mais geram empregos no país e tem uma carteira de novos investimentos que vão criar mais oportunidades e transformar a economia do estado. Revista de Negócios não viaja a passeio, mas se encantou com o charme de Barra Grande, que atrai turistas, nômades digitais e investidores do mundo todo.
e aproveitou para fazer uma imersão na história e biodiversidade do magnífico Parque Nacional Serra da Capivara, que está ganhando mais um equipamento hoteleiro para receber bem todos os que nos visitam. Trouxe muito emprego, empregos diretos e indiretos para a população de São Raimundo. A gente sabe a importância que a gente teve nesse crescimento. Este é o Piauí que estamos construindo com muito trabalho. Um estado cheio de boas notícias para todos, seja agora e para o futuro. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro.